Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A palavra de Deus na minha boca. Momento em que somos fortalecidos no Senhor e empoderados, entendendo nós que a mesma palavra na boca do Senhor tem a eficácia também na nossa boca. Então venha conosco na nossa série Eu Já Comi. Momento em que nós somos, em que os nossos olhos são abertos e nós compreendemos aquilo que o Senhor nos chama a ser, aquilo que o Senhor nos chama a fazer, removendo de nós tudo aquilo que não apraz o Senhor e, acima de tudo, tudo aquilo em nós que compactua com Jezebel, com erro, com rebeldia e rebelião. Venha conosco nessa noite e permita-se ser encorajado no Senhor. A Bíblia nos diz que nós somos limpos pela palavra. Então, permita que essa palavra transforme e mude a sua visão e mude a sua audição e, acima de tudo, a sua mente. Amém? Pai Santo, Deus Eterno, Pai, nós te agradecemos, ó Rei da Glória, por aquilo que tu tens feito no nosso meio. Pois certamente benditos são os nossos ouvidos que têm ouvido aquilo que tu tens liberado sobre a tua igreja. Benditos são os nossos olhos que têm visto o mover do teu Espírito no nosso meio. Que nessa noite, ó Rei da Glória, ao recebermos tua palavra, possamos ser edificados em ti, possamos ser fortalecidos na força do teu poder, à medida, Senhor, que nós misturamos essa palavra com fé e damos frutos dignos de arrependimento diante da tua presença. Que os corações estejam quebrantados e se quebrantem diante de ti, Senhor, pois tu és o autor e consumador da nossa fé. E o teu justo corre para ti. Amém e amém. Pastor Mauro, boa noite. Boa noite, Pastor Caetano. Deus abençoe. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Amém, pastor. Tem sido uma série de mensagens muito interessantes em que nós temos ouvido o Senhor ministrar a sua igreja e remover princípios errados e restaurar e capacitar a igreja naquilo que o Senhor tem para a sua igreja. Pastor, na última mensagem, o pastor falava sobre a atitude de rebelião. Nessa noite, o que é que o pastor nos traz? Amém. Estava só aqui a corrigir a posição do microfone. Amém. Glória a Deus. Muito, muito interessante a mensagem que nós falamos no episódio anterior sobre Nabal. Resumindo rapidamente a história de Nabal, sobre Nabal ser, na realidade, o desfecho, a consequência final da rebelião. Enquanto alguém, outrora sensível, agora se torna rebelde, endurece o seu coração, mas sem se aperceber daquilo que ele representa e a consequência daquilo que ele está a fazer. E nós vemos que Nabal foi destruído. E uma das coisas que eu falava foi que Nabal não morreu só espiritualmente, mas depois fisicamente. Em como a rebelião ela é espiritual e depois tem as suas consequências, os seus efeitos físicos, infelizmente. E Nabal também, se nós olharmos um pouco para trás, sendo descendente de Caleb, ele deveria representar a atitude que Caleb e Josué tiveram. E a atitude de Josué e Caleb representa uma geração que aliviou a liderança, que despediu rebelião e firmou um compromisso em andar naquilo que o Senhor tem para eles. E assim eles entraram na terra prometida por causa disso. E por causa dessa atitude, Nabal prospera. Porém, Nabal depois endurece o seu coração em rebeldia, como muitos que maravilhosamente são ajudados, mas depois esquecem-se daquilo que o Senhor fez. E
o que eu tenho nesta noite meditado é sobre Barnabé. Assim como na mensagem anterior nós não olhamos mais para a geração, mas olhamos para uma pessoa individual, hoje também eu quero não olhar para a geração de Josué, mas olhar para o mover do Espírito Santo num homem que seria e que vai culminar em levantar uma geração como Josué. Ananias e Safira mencionamos na semana passada que eram filhos de Belial. Na realidade, a história de Ananias e Safira, ela não é isolada quanto parece ser, mas ela é na realidade a manifestação de Jezebel depois de Barnabé aparecer. Então nós vemos que Barnabé, que significa consolador, os apóstolos chamaram-lhe filho da consolação, porque os aliviava no serviço dele, no ministério dele. Porém, Ananias e Safira queriam captar a atenção dos apóstolos que estava sobre Barnabé. E eles vieram e disseram, vamos fingir que nós temos a mesma motivação que Barnabé. E acho que aqui é muito interessante. Por quê? Porque aqui é mais uma vez o mover daquela serpente. Como Senaqueribe dizer que era do Senhor. Mas testado, o Espírito Santo em Pedro perguntou, por que mentistes ao Espírito Santo? Ananias e Safira. E aqui nós vemos a necessidade e a importância de nós discernirmos, porque nem todo aquele que diz Senhor é do Senhor. Amém? Isaías 61 diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas àqueles que são quebrantados, para curar os quebrantados de coração. É uma passagem que revela o ministério do Espírito Santo Consolador. Lembra que o Espírito Santo foi prometido em João 14, verso 16, que o Senhor disse, eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador. Uau, outro Consolador, falando de que Jesus está-se a retirar, mas outro Consolador viria. Então Ele era o primeiro Consolador. Agora, outro Consolador. O que é que Jesus fez? Ele serviu, Ele instruiu, Ele edificou, Ele morreu, Ele nos limpou pela palavra. E aqui nós começamos a ver, por exemplo, a característica de Isaías 61, em que o Espírito de Deus sobre um homem, quais são as características? Acabamos de ver em Jesus. Porém, diz assim que ele veio para restaurar os quebrantados. Ele veio para libertar cativos, curar feridos, consolar os que choram. E os que choram são os que choram por justiça. Os que choram não porque algum erro lhes foi cometido. Não, os que choram para ser revestidos do Senhor. Aquilo era uma profecia que se aplicava diretamente ao Senhor Jesus Cristo, que depois nós vemos isso em Lucas capítulo 4. Porém, o reino de Deus, ele opera através de pessoas que carregam o Espírito de Deus, o Espírito de consolo. O Senhor disse, Paulo, não temas, ali eu tenho muito povo. Mas em Apocalipse o Senhor também disse, eu sei que tu habitas aonde Satanás tem o seu trono. Então aqui nós começamos a ver que o Senhor move-se, o reino opera no meio de pessoas que têm o Espírito de consolo. E assim vimos no ministério de Josué. O homem que entrou na terra prometida, que conquistou vitórias, ele só conquistou porque ele tinha pessoas ao seu redor cheios do Espírito de consolo. E a mensagem de hoje tem a ver com isso, em que houve uma geração que morreu no deserto pela rebelião e eles arrastaram consigo Moisés. Esta série, Eu Já Comi, ela te dá chaves para você se desligar daquela geração que morreu no deserto pela murmuração, pelo desprezo à unção, pelo desprezo em submissão à autoridade. Antes também te dá oportunidade agora, de vez que é sim possível, não ser rebelde, não ser ingrato, mas ser alguém que tem o reino e que através de ti o Senhor pode se mover. Como dizia, o reino de Deus opera através de pessoas que fluem com o Espírito do Consolador. Amém? No Novo Testamento nós lemos João 14, verso 16, eu passo a ler, rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Esse é o Espírito Santo
que não apenas empodera, ele cria essa cultura espiritual no meio do povo, pastor Catiana, que o povo anda em unidade, em encorajamento, edificação e restauração. As igrejas em casa são uma coisa muito fantástica. Por quê? Porque é lá onde nós temos o ministério dos santos, nos encorajando uns aos outros. Onde apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas vêm para que eles possam aperfeiçoar os santos à obra do ministério. E depois, Paulo diz, quando vos reunires nas casas, um tem um salmo, um tem uma profecia, um tem uma palavra de encorajamento. Então, o ministério dos santos ele tem essa peculiaridade onde o Consolador move-se por meio daqueles que operam no reino de Deus. Amém? Barnabé, nesse caso, é a pessoa de quem nós falamos inicialmente em Atos 4, verso 36, em que os apóstolos deram-lhe um sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação. Bar-Abe, Abba. O Pai é o Consolador. O Filho é o Consolador. O Espírito Santo é o outro Consolador que disse o Senhor Jesus que ele enviaria. Então, Barnabé representa o oposto total de Belial. Este é filho da consolação. Os outros eram filhos de Belial, inúteis. Este aqui, enquanto Belial cria divisão, dureza de coração, rebelião, Barnabé cria encorajamento, restaura e reconcilia. Abra, por favor, pastora Catiana, Atos 9, verso 27. Vemos aqui que algo que Barnabé fez muito interessante. Nós lemos em Atos 4, Barnabé a encorajar os apóstolos, mas depois nós vemos agora Barnabé novamente com os apóstolos, Atos capítulo 9, no versículo 27. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Amém. Então, quando Paulo se converteu, ninguém acreditava nele, porque todo mundo conhecia a história de que Paulo era o perseguidor dos cristãos, consentindo na prisão deles. Todos tinham medo de Paulo. Mas foi Barnabé quem acreditou em Paulo e o apresentou aos apóstolos. Não usa as palavras, se não fosse Barnabé, Paulo não teria entrada no meio da igreja. Se não fosse por causa de Barnabé, o medo sobre Paulo ia fazer com que Paulo fosse resistido. Então, nós entendemos aqui algo muito fantástico. Líderes precisam de um Barnabé. O Senhor Jesus teve João Batista que preparou o caminho para que ele pudesse entrar. Muitas das vezes nós não entendemos o porquê que o nosso ministério ou a nossa mensagem não é bem recebida em certos lugares. Mas é que quando ela é enviada, encontra filhos de Belial que difamam, que resistem o teu ministério. Então, líderes, isso da parte de Deus, não por fraqueza. Vou repetir, líderes, não por fraqueza, mas da parte de Deus, precisam de homens e mulheres como Barnabé, para que os seus ministérios não sejam resistidos. Lembra que falamos de como filhos de Belial são subornados por Jezebel. Falamos isso em Nabote, mas também vemos em Atos capítulo 7, quando Estevão, ele pregava, mas filhos de Belial, subornados para inventar males, para mobilizar pessoas contra o ministério. Então, muitas das vezes, nós podemos até pensar que não oramos o suficiente, não lemos o suficiente, não jejuamos o suficiente. Não é nada disso. O teu ministério, ele pode ser puro, mas se ele não tiver Barnabé e encontrar filhos de Belial no caminho, o teu ministério pode não ter tanto sucesso. Então nós precisamos, com esse entendimento, de orar para que o Senhor faça ou levante filhos da consolação. Que você ore para que o Senhor faça de ti, a nossa oração, para que o Senhor faça de ti filhos da consolação.
Amém? Barnabé restaurou, nesse caso, alguém que estava isolado e ele fez espaço, ele abriu espaço para o ministério de Paulo. Por causa de Barnabé, Paulo agora foi recebido entre os apóstolos. Paulo nunca tinha visto os apóstolos. Paulo perseguia os cristãos. Mas por causa de Barnabé, Paulo agora foi associado diretamente a onde? A liderança da igreja. E aí você começa a ver que Pedro depois diz, o nosso irmão Paulo, amém, é o Senhor que está a falar através dele. Então, ele, por causa de Barnabé, o ministério de Paulo prospera. Então, entendemos nós aqui que nem tudo é só por causa da oração, nem tudo é porque você não tenha feito a tua parte. Antes, na sua infinita sabedoria, Deus levanta outros para te introduzirem. Que o Senhor possa te levantar como Barnabé e que o Senhor possa trazer o teu ministério e abrir caminho lá dentro por meio de Barnabé. Eu acho que isso é muito importante, pastora Tatiana. Por quê? Porque aqueles que nos ouvem muitas das vezes são chamados, se tiverem a fluir no reino dos céus, para serem como Barnabé, homens que abrem portas para esse ministério ir mais longe. Por isso é que muitas das vezes nós dizemos sim, partilhe a página, porque por meio disso você pode ser uma porta de acesso para multidões ouvirem o Evangelho. Então, eu entendi isso nas Escrituras. Eu entendi quando vi a mulher samaritana. Jesus só precisou de uma pessoa. E aquela mulher trouxe a cidade toda. Então, às vezes, nós lutamos ali, lutamos aqui. Porém, eu entendo que Deus, às vezes, precisa de levantar uma pessoa como Barnabé para abrir as portas de uma nação, para abrir as portas de uma cidade. Houve um homem que o Senhor lhe apareceu. Ele jejuou sucessivamente. E o Senhor lhe disse que ele era o Deus que curava. E então o Senhor lhe disse, vai a um determinado país e prega o Evangelho. Eu não me lembro agora do país, mas quando ele chegou nesse país, ele disse, eu ouvi falar com esse homem. Ele chegou no aeroporto com um cartaz. E as pessoas disseram, você é louco. Por quê? Eu estou à procura desse homem. Se esse é o presidente do país e é filho de Belial, esse não ouve ninguém. Então lhe disseram, ouve, o presidente não recebe ninguém há 3 meses. Ele não recebe ninguém há 3 meses. E então, ele quando chegou, falou com essa pessoa, ele disse, eu sou o homem direto do presidente. Ninguém tem visto o presidente há 3 meses. Mas ele disse que se curares essa condição aqui, eu vou te levar até o presidente. E ele orou, curou essa pessoa. Levaram ele até o presidente e descobriram que o presidente não era visto há 3 meses porque ficou leproso. Ele chegou, curou o presidente. Agora o presidente disse, num país que não tinha nada a ver com o evangelho, marcou campanhas de evangelismo. Ele no aeroporto, por ordem presidencial, você não pode sair do país. Porque tens essas campanhas aí pregar, curar os doentes na nação. Às vezes precisamos de entender a sabedoria de Deus infinita. Que você não se despreze ao ponto de se tornar um homem, um filho de Belial, mas que você entenda a importância de que talvez sejas tu útil para abrir uma nação, para abrir uma família, para abrir uma sociedade para que o Senhor entre. É profundo isso, pastora Tatiana. Muito profundo. Amém? Amém, pastor. Aleluia. O Senhor envia 2 Barnabés para cá. Aleluia. Aleluia. Amém. Que uma pergunta que se levantou à medida que o pastor ministro falava sobre Barnabé há bocado era em como nos disponibilizarmos para sermos usados como Barnabé. Por isso eu peço, ore por mim. Ore para que o Senhor levante Barnabés para andarem comigo. Amém?
Ore para que o Senhor levante filhos da consolação. Eu estou aqui a pensar. Ele acreditou em Paulo. Apresentou Paulo aos apóstolos. Ele abriu espaço para o ministério. O ministério de quem era? Era o Senhor que lhe falou ou foi uma imaginação de Paulo? Muitos de nós temos um chamado da parte do Senhor, mas muitas das vezes somos resistidos. Talvez Estevão foi resistido por filhos de Belial. Mas talvez os apóstolos, talvez Paulo, eles tiveram o filho da consolação. Que mensagem profética nessa noite. Para que você entenda como nós não, aquilo que disseste, pastora, precisamos de entender a importância de filhos da consolação. No livro de Isaías, nós vemos que o Espírito estava sobre um homem. E aqui nós estamos a ver o Espírito de Deus sobre Barnabé. E isso é aquilo que nós lemos em Isaías 61. Que o Senhor faça de ti filhos e filhas da consolação. Que vocês não sejam mais rebeldes, não sejam mais de Belial, não deem mais ouvidos às intrigas, antes vocês promovam essa unidade no nome de Jesus Cristo. Uau! 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 Durante essa série nós temos assistido a palavra de Deus nos mostrar a cultura da serpente, seduzir a igreja. Depois nós vemos como Jezabel começou a ser tolerada. Depois nós vemos como é que Jezabel começou em conluio com filhos de Belial. E essa cultura de Jezabel, da serpente, é uma cultura que produz pessoas. A qualidade dessas pessoas são aqueles que murmuram, que não importa aquilo que eles receberam. E eu acho que isso é muito interessante. Muitas das vezes nós vemos e não sabemos identificar isso. Vemos pessoas que receberam e a sociedade aplaude isso. O mundo elogia isso. Testemunhos, supostamente. Eu estive na igreja, só eu sei o que eu vi. Mas nós sabemos que ele esteve na igreja e foi maravilhosamente ajudado. Mas esse se esqueceu do que Deus fez com ele e na sua ingratidão hoje manipulam os outros, acusando a igreja, acusando os que lhe serviram, porque rejeitaram em algum momento a correção, porque em algum momento rejeitaram submeter-se à autoridade. E assim, essa é a cultura daquele povo, daquela geração que pereceu no deserto. E Deus disse, eles não entrarão na terra prometida. Depois, nós temos agora aqui nessa mensagem uma cultura diferente. A cultura de consolo. Eles eram da oposição. Eles representaram o bloqueio para Moisés não entrar na terra prometida. Josué teve um povo que representou alívio. Tudo o que nos disseres, nós faremos. É, meu Deus, também que eu possa ouvir isso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor faça de ti um homem que me permita ouvir isso. Aleluia. Eu lembro, pastor Catiana, que de 2007 a 2011 me recusei a pregar no Lubango. Ia e ficava temporadas em oração, depois voltava. Então, depois desse tempo, eu orei ao Senhor. Levanta um homem que seja enviado ao Lubango e ganhe almas. E depois eu irei e eu consolidarei aquela igreja. E foi exatamente assim que aconteceu o início do nosso ministério no Lubango. Durante anos dedicado à intercessão para que Deus levantasse um homem. E quando Deus levantou alguém, depois eu vim e consolidei aquilo que o Senhor fez. Esse estúdio veio um pouco tarde. Porque se tivesse sido possível registrar o que vimos no Lubango, esse estúdio veio um pouco tarde. O que nós vimos no Lubango, como Deus se moveu no Lubango. Mas como é que aconteceu? Um homem abriu portas para o ministério fluir no Lubango. Oh Deus, eu oro, restaura esse homem, restaura esses homens. Em nações, cidades e aldeias, levanta filhos da consolação. Amém, Deus. E amém.
Quem são esses filhos da consolação? São homens como Barnabé que restauram os irmãos, encorajam os fracos, curam feridas, ajudam novos líderes. Eles abrem portas. Também filhos de Belial contendem, filhos de Belial dizem, não, eu sei melhor, eu também posso, não és o único. E nós não precisamos desse tipo de pessoas dentro da igreja. Mas filhos da consolação, eles dizem, Pedro tem que te ouvir. Não, lhe ouçam. E fazem espaço. Esses são homens que se levantam e pagam o acesso à igreja a um canal de TV. São homens e mulheres que pagam espaço, aluguéis, escritórios para que a igreja possa operar. São homens e mulheres que pagam faculdades, missões, para que nós possamos ir. Um testemunho de um pastor. Ele diz, a diferença entre eu e o meu irmão Odeep é essa. Quando eu levava a minha oferta para o nosso pastor, o meu pastor recebia a oferta, me olhava, dizia amém, que Deus te abençoe. Porque ele disse que no passado ele resistia, o pastor dele. Ele entrava em conflito direto com o pastor dele. Ele começa a dizer, eu fui rebelde para o meu pastor. Mas ele disse, só que eu vi o meu pastor orar por ele. Como não me permitiste transpirar, não vais transpirar no teu ministério. Não vais transpirar na vida. Porque ele diz, a diferença era que esse vinha e pagava todos os custos do ministério. Oh Deus, levanta também o meu Barnabé. Levanta também o meu Barnabé. Muitos sejam Barnabé na minha vida. Aleluia, isso é muito forte. Você está pronto para ser Barnabé? Porque é um ministério específico. Esse não é um ministério daqueles que começam e depois recuam. Aqueles que começam com Deus me disse, para depois esquecerem que ele disse, que Deus lhe disse, e depois começarem a dizer, não, e depois vai descobrir que são filhos de Belial. Eu acredito que Deus, por causa da nossa dedicação em oração, e essa palavra que Deus está colocando no nosso coração, Deus está a levantar uma geração que consola, uma geração que restaura, edifica e que protege o propósito de Deus nas pessoas. O nosso ministério, Jesus disse em Mateus 10, quando entras num lugar e não fores bem recebido, é porque ali não é filho da consolação. E nós oramos para que o Senhor abra portas de cidades em cidades, pelas casas, para que nós tenhamos acesso às nações. Amém, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, pastor. Acho que algo que, à medida que o pastor fala de Barnabé, que sobe ao meu coração é quem deu crédito à nossa pregação. E como Barnabé deu crédito a Paulo, porque ele entendeu que era o Senhor e não era somente Paulo. E Paulo era Obrigado por ser meu Barnabé. Amém. Glória a Deus. Essa mensagem hoje é de outros tipos. Amém. Aleluia. Sabe quando você caminha no deserto e encontra um copo de água fresca? É refrigério. Aleluia. Glória a Deus. Desculpa te interromper. Amém, pastor. Continua, irmã. E Paulo era aquele que se opunha, e como Barnabé discerniu que era o Senhor e deu crédito, e como ele fez espaço para que Paulo fosse introduzido nos apóstolos. Acho que... Amém. Que o Senhor visite todos aqueles que um dia abriram portas para eu entrar. Aleluia. O que nós vemos é que há duas gerações em conflito aqui. Belial
e a geração consoladora. Vemos Nabal louco e vemos Barnabé. Nabal é filho de Belial, Barnabé, filho da consolação. Nabal é o último estágio da manifestação de rebeldia e vemos a destruição que houve nele. Porque o que ele fez, ele estava a impedir que Davi tivesse continuidade. Porém, depois nós vemos aqui os apóstolos. Barnabé permitia que eles tivessem continuidade. Se nós continuamos é porque Deus levantará Barnabés que abrem portas, que sirvam de pontes, que nos conectem, para que a gente não tenha que transpirar na mão de filhos de Belial. Que mensagem profunda. É que ela não é só profunda por ser interessante, mas ela torna-se, além de necessária, é por causa da dedicação do nosso ministério. E aí nós sabemos valorizar filhos da consolação perante tanta oposição de uma geração de filhos de Belial. Então nós sabemos dar valor por causa das muitas lutas. Você precisa de estar no ministério para entender o que eu estou a dizer. Amém e amém. Então, se você me ouve, pastor de outros ministérios, que o Senhor levante filhos da consolação sobre o teu ministério. Deixa os meus, já? Deixa os meus. Filhos da consolação no teu ministério, no nome de Jesus. Que Deus levante homens e mulheres como Barnabé. Oh, aleluia. Eu quero agradecer a equipa técnica, quero agradecer aos irmãos, os parceiros em oração, nas nações. Obrigado pelo vosso apoio, obrigado por servirem como uma porta, como Barnabés, para nós podermos entrar. Não se cansem, continuem a servir dessa ponte. O Senhor confirmará o favor sobre ti. Não se cansem. Aleluia. E que o Senhor levante também Barnabés na tua vida. Além do ministério, negócios, família, que o Senhor envie homens e mulheres que consolem, que abram portas e te levem a lugares mais longe ou nos lugares que o Senhor enviou. Aleluia. Aleluia. Entender que uma igreja só entra na sua plenitude quando a cultura da serpente morre, quando a cultura de Jezebel já não é tolerada, quando a cultura dos filhos de Belial já não são mais aceitos. E então, quando uma cultura de homens como filhos da consolação se levantam, ministérios prosperam. Oh Deus, que o Senhor nos livre de toda a contenda, de todo o embaraço. Eu já passei muita luta no ministério, pois eu sei dar valor a isso. Eu sei entender a preciosidade dessa mensagem. Que o Senhor Jesus restaure o teu ânimo. Amém, pastor Catiana? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu saio daqui nessa noite com a promessa e a garantia de que eu verei filhos da consolação. Já não vou ver mais os filhos de Belial. No nome de Jesus. Aleluia. Essa é a minha oração. Pastor Catiana, aleluia. Glória a Deus. Muito obrigada por essa mensagem, pastor Mauri. Verdadeiramente, ao longo desta série, o que nós temos estado a ver é realmente o Senhor remover ou levar-nos a remover a cultura de ouvir e interagir com a serpente e podemos ser levados a águas tranquilas, no sentido de podemos ser transformados e sermos Barnabés. Realmente. Barnabé deve ser muito famoso no céu, porque maior é aquele que serve. Amém? Vou orar por ti. Senhor Deus, nessa noite eu te louvo e te agradeço por essa série eu já comi. Desde o início o Senhor tem nos mostrado as artimanhas do diabo e nos dado chaves para vencermos as mentiras do diabo. Para que possas levantar para ti uma geração, uma nação, um povo que são filhos do Espírito Santo, do Consolador, que são selados pelo Espírito Santo. E nós oramos no nome de Jesus Cristo, levanta homens e mulheres que sejam filhos da consolação.
Eu te agradeço por aqueles que tens usado, que têm se disponibilizado para te servir. E assim, ó Deus, abriram portas para esse teu servo. Pai, eu oro no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Espalha por toda a terra muitos filhos da consolação. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Pastor Mauro. Muito obrigada mais uma vez. Ouça a mensagem novamente, se necessário for. Porém, tire tempo e ouça as mensagens da série, da primeira até o dia de hoje. E permita ao Senhor falar consigo, trazendo-lhe por esse caminho que nos tem sido ensinado. Desde não darmos ouvidos às serpentes até nos tornarmos Barnabés. Que essa palavra se faça carne em si. Partilhe a página para que outros também sejam abençoados, assim como você certamente está a ser abençoado à medida que essa palavra é liberada sobre a tua igreja. Aleluia. Domingo às 10 horas, na Igreja em Casa, aguardamos por si com expectativa, que você também tem expectativa daquilo que o Senhor trará no domingo para a sua igreja. Deus abençoe. Partilhe a página, não se esqueça, e reveja a série de mensagens. Deus abençoe. Amém. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.